seja o que o Cthulhu quiser. Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, voltando com o que parece ser o vídeo mais difícil que eu já gravei aqui para o nosso queridíssimo quadro Horror Gratuito. Sim, eu fiz o favor de prometer gravar um vídeo com 3 razões para que se deixe de lado aí o preconceito a respeito de Melancholy der Engel. Basicamente, a Carol Conká dos filmes de terror, né? O nível de rejeição deste filme é inigualável. Mas vamos lá. Eu já falei sobre a sinopse do filme, já falei sobre 3 razões para que tu evite este filme, e chegamos aqui com as 3 razões para assisti-lo de fato, lembrando que, e é sempre importante contextualizar isso, é um filme de cinema extremo, então ele já é um filme de um nicho muito específico. Não é porque tu gosta, tu curte Invocação do Mal, Atividade Paranormal, coisas do tipo, que tu esteja de fato 100% preparado para absorver este tipo de cinema. E aí, para piorar a situação do Melancholy, ainda dentro desse nicho, ele se isola dos demais, e aí aqui já entra uma das razões para dar uma chance pro filme, por optar por uma mensagem de niilismo extremo, e é extremo mesmo. O único filme que eu consigo comparar com ele ali dentro desse niilismo seria Thanatomorphose, apesar de que cada qual tem a sua particularidade, né? Thanatomorphose vai retratar o niilismo existencial, a protagonista ela já desistiu de tudo, ela não consegue ver razão em nada e começa a entrar no estado lá de putrefação extremada, filme de body horror incrível, vou até botar o cardzinho aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre essa obra. Já em Melancholy, a gente acompanha 2 pessoas, 2 personagens, que eles vivenciam um niilismo moral ultra extremo. Eles já estão podres por dentro e não há mais o que ser feito. Um deles descobre que tá para morrer, ele tem uma doença e ele pode morrer a qualquer momento, então ele resolve que ele vai extravasar essa falta de sentido que ele vê na vida das piores maneiras possíveis, né? Ele encontra no amoral, o que a sociedade julga como o extremo do inaceitável, uma forma de, quem sabe, acalentar essa sensação que ele tem de que, cara, eu vou morrer e aparentemente eu não fiz nada, ou tudo que eu fiz me levou a este nada. Então a gente vai ter aquela série de abusos extremados que eles fazem, sem nenhum tipo de remorso, aparentemente, e o final que bem que vai de nada a lugar algum. Mas, e aí entra a segunda razão para assistir, isso conversa muito com a obra do Dorian, né, do diretor. Ele sempre chama atenção, e aí é um contraponto interessante a uma das razões para não assistir. Ele tem ótimas ideias, ele é um cara muito diferenciado dentro do que a gente pode considerar de um cinema de horror mais normal, e mesmo dentro do cinema de horror extremo. Por quê? Ele consegue fazer o contraste do grotesco, aqui a violência extrema jogada em tela de maneira que às vezes até parece, tu se questiona por que aquilo está acontecendo, mas ele joga isso dentro de um contexto, de uma visão tanto quanto mais macro e bela. Isso tem uma referência muito clara num curta, o primeiro curta que ele dirigiu, em que basicamente a visão paradisíaca de uma praia no Caribe, e à medida que a câmera vai saindo, tu encontra um corpo morto no chão, sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de nada, e ele quer trabalhar essa questão do choque. Então ele tem um domínio de técnica, uma cinematografia muito própria, e isso aparece em Melancholy com planos muito abertos, uma luz natural muito bonita, muito bem captada, bem dirigida nesse sentido, a forma com que ele filma as coisas, e entra o aspecto grotesco das mortes, dos insetos sendo esmagados, das cenas de violência, abuso físico e sexual que todos ali acabam sofrendo em algum momento dentro do filme. Mas Marcos é um cara muito extremo, é um cara muito diferente, é um cara muito...
Eu entendo isso, é um argumento muito válido, inclusive é um dos argumentos que eu apresento nas 3 razões para não assistir, mas eu acho que é importante, como cinéfilos, tu ter esse tipo de experiência. Não é para todo mundo, não é mesmo para todo mundo, não é um filme fácil de se assistir. São 2 horas e 33 minutos de muito nada, voltamos ao reforço do niilismo aqui. E quando acaba, se realmente tu não conseguiu se aprofundar dentro das ideias que ele está te mostrando sem tutoriais, não estou dizendo que é fácil, não é para todo mundo, tu começa a se questionar de fato, cara, o que eu assisti, o que está acontecendo e para onde isso vai me levar. Como experiência cinematográfica, eu acho que ela é importante porque ela te coloca dentro de novos limites. Se a gente fosse parar para pensar, e aí é uma reflexão que eu levo para vocês, na esperança de que vocês consigam captar onde é que eu quero chegar. Vocês não precisam concordar comigo em absolutamente nada do que eu disse até agora e nem do que eu vou dizer agora, mas eu acho que é importante a gente parar para pensar que até August Underground, tu ainda não tinha um filme naqueles moldes de veracidade, crueza, sujo, ríspido, doentio e com um final que é interessante. O final da trilogia, não do primeiro filme, tampouco do segundo. Quando a gente chega em Serbian Film, por pior que sejam as violências que são retratadas em tela, por mais grotesco, por mais desconfortável que seja a experiência de assistir a Serbian Film, ele tem uma contextualização ali, tanto do filme dentro do filme, do diretor lá que contrata o Milos, e começa a mostrar para ele que tipo de arte, muitas aspas aqui, ele está tentando vender, e ele diz que tem um público que consome e paga muito por isso, e a crítica que o próprio diretor de Serbian Film faz sobre as violências que o povo sérvio passou durante as guerras, que eles sofreram. Beleza. Aqui é uma experiência muito complexa e completamente diferenciada de tudo o que havia sido feito até então, 2009, porque é uma experiência niilística sem uma narrativa niilista, no sentido de, pessoal, é isso que eu quero mostrar para vocês, eu gostaria que vocês entendessem, não tem essa explicação. É uma experiência que, por mais que ela seja muito pesada, suja, em diversos momentos desnecessária, a violência aqui ela é gratuita e, neste caso, a gratuidade dessa violência faz com que a violência perca o sentido, ela não tem razão de estar sendo mostrada, e eu argumentei isso no outro vídeo, mas eu acho que ela é uma experiência necessária para que tu encontre novos limites. Eu tenho que ser muito sincero com vocês que estão assistindo, que depois que eu assisti o Melancholy a primeira vez, eu fiquei anestesiado para diversos filmes e diversas obras, e livros, e games, e coisas do tipo. Isso mexeu muito comigo. Quando eu fui reassistir, e acreditem, eu já assisti esse filme 4 vezes. Quando eu fui reassistir, eu vi já com uma ótica diferente, meio que já anestesiado, porque eu já sabia o que eu ia encontrar ali. Mas eu acho que é uma experiência válida, porque tu precisa entender quais são os limites e uma experiência muito pessoal. Não adianta o quanto eu narre aqui as atrocidades que tu vai ver neste filme, que incluem, sim, sacrifícios de animais, tortura com animais. Não adianta o cara me dizer que não aconteceu. Eu acho, sim, que ele degolou o gato gratuitamente, o que é pior. É isso que eu acho que causa o choque em Melancholy. É muito gratuito e sem uma necessidade de explicar nada. Então tu fica meio que perdido ali do porquê que aquilo está acontecendo. Quando uma violência ela tem um mínimo de coesão com o que está acontecendo, tu consegue pelo menos absorver e levar isso para frente. Não acontece isso aqui. Mas o filme ele me mudou muito como um pretenso cinéfilo que eu sou. Então eu acho que a última razão pela qual eu incentivaria alguém a assistir o filme, que eu não recomendo para todo mundo, vou deixar isso frisado mais uma vez, eu não recomendo esse filme para praticamente ninguém, mas se a pessoa chega para mim e fala, assisti August Underground, e ela contextualiza o que ela entendeu, não é simplesmente, eu assisti, achei legal, ou fiquei horrorizado, ela consegue contextualizar o que ela assistiu, e da onde esse filme levou ela para onde ela está, bem como a Serbian Film, Trauma, Thanatomorphose, The Bunny Game, Base Moa e coisas do tipo,
É um filme que ele vai te trazer novos parâmetros de como enxergar uma obra de horror, como contextualizar ela e como que isso vai mexer contigo dali pra frente. Eu acho que é um filme, sim, que ele é um divisor de águas, ele é tipo antes de Melancholy, pós-Melancholy. Sendo muito sincero, assim, eu acho que é um filme que, pra mim, ele colocou um novo patamar do que eu consigo assistir e o quanto o que eu vou assistir vai mexer comigo. E Melancholy é uma obra que ela é tão complexa que, tipo assim, a única matéria que eu realmente achei interessante, que valeu a pena ler de cabo a rabo, eu vou deixar até o link aqui na descrição, é uma matéria em francês, de um cara que dissecou a obra do Dorian. Tipo assim, o que a gente tá fazendo não é nada perto do que esse maluco aí, ou maluca, não identifiquei se é um homem ou uma mulher quem escreveu a matéria, fez. Mas eu acho que é de uma grandiosidade muito singular tu conseguir enxergar a obra e deixar de lado os aspectos negativos, que aqui eles são muito maiores do que os aspectos positivos, sem sombra de dúvida. Como eu disse no vídeo sobre as 3 razões para não assistir, é muito fácil afugentar vocês de Melancholy. É muito difícil ser sincero e contextualizar de uma maneira que valha, que seja interessante assistir essa obra. Mas eu acho que dentro da experiência de niilismo que a gente já teve em Thanatomorfose e que para mim era muito singular, mas Melancholy dá um upgrade nessa experiência. A questão de entender a visão do diretor, que é diferenciada, é distorcida, é doentia. Eu não consigo imaginar sentar um dia para trocar ideia com esse cara. Eu não sei de onde é que a gente vai nem onde é que a gente vai parar. E por fim, eu acho que é uma experiência cinematográfica, é uma experiência diferenciada. Nada que tu assistiu até Melancholy te leva aonde Melancholy vai te deixar. E vai te deixar sem recursos. Tu vai estar no meio de um deserto, assim. E por um tempo tu vai ficar ali. É uma experiência muito singular. Ela é traumática, ela não é fácil, mas eu acho que ela é válida. Com ressalvas. Se tu já assistiu filmes mais pesados, que não são Invocação do Mal, Sobrenatural, cara, mainstream, esquece. É tipo assim, nada que tem no mainstream se compara à experiência que tu vai ter com Melancholy. Ah, Marcos, eu vou chamar uma galera, a gente vai tomar umas e vai assistir. Não é o mesmo impacto. É óbvio que algumas pessoas elas podem simplesmente rir da obra, porque como ela é muito vazia e tu não consegue criar empatia, as pessoas morrerem ou não, ou a maneira como as coisas são jogadas em tela, pouco te importa. Mas eu acho que é um filme sim, para se assistir sozinho, para tu tentar absorver, para tu conseguir entender da onde que ele tirou as ideias e para onde que ele está tentando te levar. Não vai ser o mesmo lugar que ele me deixou, ou que ele deixou o Lucas lá do Refúgio Cult, que já falou sobre o filme, ou o Getro, ou outros canais e outros blogs que falaram sobre o filme. Mas eu acho que é uma experiência muito singular que quem gosta de cinema de horror extremo precisa passar. Beleza? Espero ter contextualizado, espero que vocês tenham entendido onde eu quero chegar. Não estou incentivando ninguém, principalmente pessoas sensíveis à violência extrema e menores de idade, não assistam este filme. Definitivamente não assistam. E é isso então, gurizada medonha. Espero que vocês tenham gostado. Nossa viagem para a Alemanha foi bem sucedida, acredito eu. Deixem nos comentários se vocês têm ideia de aonde nós vamos parar. Estamos na Europa, vamos para... Já passamos pela Itália, estamos na Alemanha. Vamos para onde? Portugal, Bélgica, tem bons filmes. O mercado belga ele é bem bizarro. Talvez a gente vá para a Bélgica. Quem acertar qual é o filme que eu vou trazer da Bélgica vai ser mencionado. E se tiver rede social a gente pode trocar uma ideia e participar do vídeo também. Então aí fica o convite. É isso, gurizada medonha. Muitíssimo obrigado. Beijo, abraço, tchau e fui. Valeu, falou!